Presente no coração da gente. TV Mossoró, a nossa TV. Olha só, amados, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje nós convidamos a irmã Priscila França, que um dia foi conhecida como Priscila Pancadão. O porquê disso nós vamos conhecer já já no quadro Deus me deu um novo tempo. Glória a Deus, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Priscila, há algum tempo, né, eu estava desejando trazer você aqui no programa, porque muitas pessoas entraram em contato dizendo que o seu testemunho é muito poderoso, como Deus restaurou a sua vida, como a glória de Deus tem sido manifesta no seu ministério de pregação. E eu queria te pedir para você compartilhar com a gente dessa graça, dessa misericórdia de Deus que veio sobre a sua vida e o porquê de Priscila Pancadão. É verdade. Durante 10 anos e 4 meses da minha vida, mesmo tendo sido nascida no Evangelho, eu resolvi dar uma voltinha no Egito. Na verdade, mais ou menos foi isso que aconteceu. E sendo filha de obreiros, né, da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, eu decidi me afastar do Evangelho e entrei numa vida pregressa de pecado, de rebeldia, né? Esquecendo que a Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 1, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com a cobertura, mas não a do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. E durante 10 anos e 4 meses eu acrescentei pecado sobre as minhas costas, esquecendo-me que o salário do pecado é a morte. E fui chamada de Priscila Pancadão. Algumas pessoas até acham que é porque eu dancei funk ou cantei funk, mas na verdade é porque eu entrei no tráfico, entrei no crime. Na minha época não existia facção, né? Só em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes metrópoles. E aqui no Rio Grande do Norte eles faziam quadrilha, né? E não era de dançar São João. E eu lembro que eu fiz parte de uma quadrilha de 11 bandidos, né? Eu fazia toda a logística do bando e nós assaltávamos lotéricas e correios nos interior do estado, né? E quando faltava alguém, aí eu substituía, ia na missão, como eles chamavam. E eu lembro que eu me vestia de homem para não ser reconhecida. E o diabo logo tratou de mudar o meu visual, né? Eu usava rastafari, usava um crucifixo de prata de meio quilo no pescoço. E o diabo me presenteou com uma melhor amiga, que era uma pistola .40 cromada com 2 carregadores. Para ela não ficar sozinha, eu também comprei um 8ão de 2 janelas, né? E eu andava armada. E eu lembro que teve uma ocorrência 3 vezes consecutivas na mesma madrugada. E dessas 3 ocorrências foi com o mesmo policial. E quando ele chegou, tinha aquele monte de gente ali observando aquela confusão. E eu lembro-me que ele disse, nossa, é você de novo, mulher. Essa menina é um pancadão. E naquela madrugada eu fui batizada no mundo do crime como Priscila Pancadão. Mas eu louvo e engrandeço a esse Deus que é tão poderoso, porque hoje eu não tenho mais vulgo, hoje eu não tenho mais apelido, hoje eu tenho o meu nome escrito lá no livro da vida, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que Jesus mudou as minhas vestes, o meu comportamento, o meu caráter e também o meu apelido, porque eu não tenho mais, né? Hoje eu sou irmã Priscila de França. Realmente você compartilhando como você viveu no mundo das trevas. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos resgata do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos ilumina acerca da revelação de quem Ele é e da sua graça, misericórdia e perdão, né? Então fala para mim, quando foi que você sentiu essa libertação, como foi esse processo, né? Porque, Priscila, muitas pessoas quando confessam Jesus, nós que fazemos a obra tantas vezes na penitenciária, muitas jovens ali elas conversam conosco dizendo, Márcia, ano passado você esteve aqui, eu estava aqui, eu confessei Jesus,
eu tive um processo de transformação aqui dentro mesmo da penitenciária. Márcia, mas eu estou aqui de novo. Eu disse, Senhor, por que essas meninas voltaram para cá? E aí o Senhor me disse a parábola do semeador, né? As ansiedades, a semente foi plantada, as ansiedades da vida, as ambições vieram e a semente foi sufocada. E aí voltaram a praticar as mesmas coisas. No seu processo, você conseguiu se manter firme, assim, sem ter uma pausa, sem ter aquela... A pessoa diz, ai, por que eu fui dar essa pausa? Por que eu voltei atrás? Não aconteceu com você? Não. Graças a Deus, dia 24 de outubro, agora de 2017, eu vou completar 10 anos de conversão. Graças a Deus, até aqui tem... me ajudado o Senhor, né? E para mim o processo de libertação foi um pouco mais tranquilo, tendo em vista que eu nunca usei droga, né? Eu sempre vendi, mas como eu nasci no Evangelho, eu tinha aquele temor. Então acabei não me viciando em droga nenhuma e Deus me deu esse livramento. E é bem verdade que o processo de libertação para mim maior, que eu encontrei mais dificuldade, não foi o da droga, porque eu não usei, não foi o do alcoolismo, que eu fui alcoólatra. Com 18 anos eu tive um coma alcoólico e fiquei internada 15 dias sem memória no Valfredo Gurgel, lá na cidade do Natal. E eu lembro que o processo maior de libertação foi o dinheiro. Nossa. Porque eu conseguia com muita facilidade, né? E de repente eu me vi numa situação que eu não podia mais ter as mesmas práticas, a mesma conduta que eu tinha quando eu estava no tráfico ou na vida de crime, né? E eu lembro que foi um processo bem difícil, mas o Senhor sempre me ajudou. E foi um negócio assim tão íntimo, que Deus foi me dando uma graça, foi me moldando, e era um processo tão íntimo que eu peguei um período onde eu sentava em algumas igrejas, do lado de alguma irmã, e ela levantava achando que eu ia roubar a bolsa, né? E enquanto acontecia esse tipo de processo, Deus foi me dando uma graça, né? Foi me moldando e foi me firmando cada vez mais. E alguns comportamentos assim de desprezo que eu cheguei a sentir em alguns lugares serviu assim como escada para Jesus ir me levantando cada vez mais. E eu lembro que enquanto as pessoas faziam isso comigo, algumas pessoas tinham medo, algumas preferiam não se aproximar. Eu lembro que o Senhor fez promessas, né, sobre a minha vida, que ia me levar, que ia ali, além. E eu estou vivendo essas promessas, porque eu perseverei. Porque o segredo é confessar a Jesus e perseverar. E procurar estar no caminho dele, né? Porque ele ajuda, ele auxilia e principalmente ele dá graça e cumpre as promessas, né? E eu tenho feito isso, porque eu lembro que eu estava com 10 anos, mais de 10 anos e alguns meses desviada, e eu fui ameaçada de morte, né, por um outro traficante. E dentre tantos inimigos que eu tive na cidade do Natal, esse foi o pior, porque ele dirigiu a ameaça não apenas a mim, mas também aos meus filhos, né? Ele disse que eu tinha 24 horas para abandonar minha casa, ia me dar essa colher de chá porque eu era mulher, e disse, olha, se em 24 horas você não abandonar a sua casa, eu vou dar 15 tiros na sua cara. E ainda vou tocar fogo na sua casa com seus filhos dentro. E eu fiquei assim muito revoltada, porque eu era um instrumento nas mãos do diabo. Então eu pensei assim, poxa, eu nunca saio de casa desarmada. E agora que eu saí, eu sofro uma ameaça dessa, porque se eu tivesse armada, eu teria matado ele como instrumento do diabo, né? E teria roubado ainda a moto dele para ele deixar de ser besta. Porque era assim que eu pensava. Eu era um instrumento nas mãos de Satanás. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu lembro que eu fugi 24 horas depois da minha casa. E fugindo da minha casa, eu mandei os meus filhos para o interior do estado. E me mudei da Zona Oeste para a Zona Norte, na cidade do Natal. Porque o diabo colocou o desejo de vingança no meu coração. E eu decidi fazer tudo em dobro com ele. E planejei, durante 4 meses eu dei muitas viagens atrás dele. E diante disso, o Senhor me deu livramento de nunca o encontrar, né? Até que eu lembro que nesse período que eu estava foragida, eu conheci o meu esposo, né? E Jesus começou a usar ele como canal para mudar a minha vida. Olha. E ele me tirou do tráfico,
me colocou dentro de uma casa e a gente foi viver juntos. O relacionamento começou a dar certo. Eu fui abandonando aquela vida aos poucos e esqueci da vingança, né? Glória E a hoje eu Deus. entendo que foi nada mais, nada menos do que a palavra se cumprindo na minha vida. Porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, e versículo 1, que do homem é a preparação do coração, mas a resposta da boca, ela vem do Senhor. E eu lembro que eu deixei vingança para lá, né? Abandonei aquela vida, fui morar junto, mas a minha alma ainda estava sedenta. Sim. Porque quem prova da água da vida pode até dar uma voltinha no Egito, mas ele sente saudade do pai, ele sente saudade de casa. E eu lembro que eu comecei a ficar muito angustiada, porque as bebidas alcoólicas já não preenchiam mais o meu vazio. Porque chega um período na vida de um ser humano que as alegrias que o mundo proporciona, que diga-se de passagem, são muito boas, porque tem pessoas que pregam dizendo que o diabo só dá o que não presta. É mentira, porque senão ele não enganaria ninguém. Só que a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final é morte e destruição. É por isso que o caminho estreito é mais difícil, é um caminho de renúncia, mas vale a pena porque vai nos levar ao céu, vai nos levar a uma eternidade de gozo, né? E diante disso, eu estava muito angustiada e liguei para o meu esposo, né? Eu tinha muitos inimigos, eu não andava de ônibus na cidade do Natal. E eu liguei e disse, venha me buscar no trabalho porque eu vou sair cedo. E eu lembro que ele disse, hoje não dá não, venha de ônibus. Eu disse, meu filho, você sabe que eu sou cheia de inimigo. Ele disse, mas dê um jeitinho de vir de ônibus. E aí eu lembro que eu subi dentro do 08, lá na zona norte de Natal, e sentei na última cadeira, no último banco daquele transporte público, e de repente o ônibus parou e subiu uma mulher. E essa mulher não se identificou de que denominação ela era, mas quando ela subiu, imediatamente eu a reconheci e disse, esta mulher é uma crente. E eu tinha muita raiva de crente. E essa irmã começou a me encarar. E eu pensei comigo, ela deve ter muita coragem. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então aquela mulher não se intimidou com a minha aparência, aquela mulher não se intimidou com a minha cara feia, né? Que fiquei encarando aquela irmã. E quando ela foi descer, cheia de autoridade, ela puxou a cordinha do ônibus, apontou o dedo para mim e disse, procure uma igreja hoje, o meu Deus quer falar com você. Eita. E eu lembro que eu quis empurrar aquela irmã de escada abaixo, porque eu achei assim muita ousadia. Ela dirigia a palavra a mim. Mas eu descobri uma coisa, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que eu teme e os livra do perigo, porque eu fiquei toda dormente. Não consegui sair do lugar enquanto aquela irmã não desceu. E eu lembro que eu fiquei imaginando que crente encapetada é essa. Ela deve estar cheia de capeta. Mas, na verdade, eu cheia de cambimba e achava que era a coitada da irmã. E eu lembro que quando eu cheguei em casa muito perturbada, eu disse, meu filho, me leve numa igreja de crente. Deus quer falar comigo. Olha só, você Meu recebeu. esposo olhou para mim, embriagado, sem conseguir ficar em pé. Nossa. E disse, eu não consigo nem dirigir, nem ficar em pé. Meu Deus. Como é que eu vou lhe levar para a igreja de crente? Aí eu pensei comigo, deve ser conversa dessa crente, né? Eu conheço a Bíblia desde criança. A Bíblia diz que Deus usou ou mandou uma jumenta falar com um profeta. Então, se ele quiser falar comigo, ele vai usar esse passarinho aí. Ele vai usar um gato em cima da casa, qualquer coisa desse gênero. Mas para a igreja eu não vou? Aí eu lembro que Deus levantou o tio do meu esposo. Chegou ali na minha casa, um homem muito católico, praticante, com um tecinho enrolado na mão, tinha acabado de ficar viúvo. E ele chegou chorumingoso e disse assim, queria tanto ir numa igreja de crente. Nossa, que convite, hein? Povo zoadento, sem futuro. Mas eles fazem uma zoada tão grande, mas é um negócio tão bom que a gente sente. Eles cantam as músicas tão bonitas que tocam o coração. Hoje eu tenho noção que nós não cantamos música bonita. Porque música bonita quem canta é Roberto Carlos. A igreja adora e louva o nome daquele que vive e reina. E é por isso que as pessoas que não entendem ou não têm o Espírito Santo dentro de si, não são um templo e morada, sentem o impacto, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E aquele moço disse, vamos comigo numa igreja.
E eu disse, eu vou. Deus mandou um recado querendo falar comigo. Ele disse, você vai, pancadão. Eu disse, vou. E eu entrei dentro do carro daquele senhor, numa noite de sábado. Saí procurando uma igreja na Zona Oeste. E eu lembro que as igrejas estavam todas fechadas. Só tinha ensaio de jovem. Mas ele disse, ainda falta uma igreja. Eu disse, nessa eu não vou. Porque era muito próximo de uma boca que eu tinha. E a pastora veio pregar para mim. E eu quebrei as cadeiras, culhambei os obreiros e bati na esposa do pastor. Mas, dentre tantas congregações que tem na cidade do Natal, tantas congregações que tem na cidade do Natal, foi exatamente lá que Deus marcou um encontro comigo. Porque eu aprendi e hoje eu tenho convicção de que ninguém pode tocar na igreja do Senhor. E se Deus permitir por alguma razão, tenho certeza que Ele vai trazer a pessoa de volta para se retratar. Porque quando Ele chamou a Pedro e constituiu Pedro por pastor presidente da igreja, Ele disse, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lembro que dentre tantas congregações que haviam em Natal, foi exatamente lá que Jesus me levou. E quando eu cheguei lá era um trabalho de senhoras, e quando eu estava ali naquele trabalho eu entrei, o pessoal glorificando, falando de mistério, era um negócio tremendo, um avivamento muito grande. Mas quando eu entrei, a igreja foi arrebatada. O silêncio tomou conta. Eu imagino que eles pensavam, não glorifica, senão ela vai se manifestar, né? Nossa. Vai acabar com a festa das irmãs. E eu lembro que a esposa do pastor deu a oportunidade ao grande conjunto. E quando aquelas mulheres começaram a louvar, o Espírito Santo começou a quebrantar o meu coração. Você lembra do louvor? Lembro. Dizia que Deus era fiel. Tu és fiel, Senhor. E eu comecei a querer chorar e fiquei me segurando, porque para mim era assim uma desonra. Chorar na frente daqueles crentes era uma fraqueza, mas o Senhor estava me quebrantando. E eu lembro que diante disso, chegou uma missionária do Rio de Janeiro. Ela se perdeu no caminho do hotel para a igreja, e quando ela chegou já muito atrasada, ela orou 30 segundos e já recebeu o microfone para ministrar. Então eu pude contemplar que ela não falou com ninguém ao meu respeito. E quando ela começou a ministrar a palavra do Senhor, ela começou a gaguejar, se perdeu na palavra e disse, fechou a Bíblia e disse, eu vou fazer o que o Espírito de Deus está mandando. O Senhor está me dizendo que me trouxe a esse congresso para pregar os 3 dias. Eu preguei ontem e vou pregar amanhã. Mas hoje o Senhor está me dizendo ao coração, por intermédio do Espírito Santo, que me trouxe lá do Rio de Janeiro para pregar para uma pessoa só. E ela olhou para mim lá no último banco e disse, cheia de razão, venha cá porque Deus vai falar com você. A igreja ficou paralisada. E eu lembro que eu levantei e disse, ela disse, é você mesma. E eu levantei, abanando os braços. E com a mão fechada eu pensei comigo, se essa pregadora vier me envergonhar, eu vou dar uns catiripapo nela em cima do púlpito e tudo. Mas quando eu cheguei perto daquela mulher, ela tinha tanta autoridade que ela apenas levantou a mão e eu caí prostrada de joelho, chorando na presença do Senhor. Glória a Deus. E eu lembrei-me de um versículo que eu aprendi quando eu era criança na escola dominical, que dizia assim, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E ela foi tomada pelo Espírito Santo e começou a dizer coisas que somente eu sabia. E diante disso, para finalizar, eu quero lhe dizer que Deus usou aquela mulher poderosamente e disse, renova hoje a tua aliança. O Senhor tem pressa contigo na terra. E para dizer para você, diante do que Deus fez, ela disse, você quer se reconciliar? Eu chorando disse, não. Deus levantou uma senhora dos cabelos brancos, que veio marchando com os olhos fechados, sem bater em ninguém. E disse assim, minha filha, tenho pressa contigo na terra. Não se preocupe com o homem, porque você não sabe, mas ele também é meu. E dentro de 15 dias vou trazê-lo à minha casa e ele vai fazer a obra junto contigo para o meu nome ser glorificado. Naquela hora eu não aguentei, aceitei a Jesus como meu Salvador.
15 dias depois, o Senhor cumpriu a promessa, tirou o meu marido também da vida do crime. E eu quero lhe dizer que hoje ele é obreiro na Assembleia de Deus, para a glória do nome de Jesus, porque aquilo que o homem não pode, o Senhor faz. E eu quero encerrar a minha participação lhe dizendo, Ageu capítulo 2 e versículo 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que lindo, amado. Deus é muito fiel, muito maravilhoso. Amém. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, como diz na sua palavra. E eu queria te fazer, eu vou dizer algumas palavras e você me responde o que vem na mente. Amém. Vem de todo o seu coração. Tráfico. Uma lembrança triste do passado. Família. É o que eu tenho de mais importante. Perdão. Tive que dar muito. Não é fácil, mas é necessário. Domínio próprio. Jesus me deu. Tô vendo. Jesus. Sem palavras para agradecer, porque é o ser mais extraordinário que eu já conheci na minha vida. Amém? Amém. Você, telespectador que ouviu esse testemunho, de repente você está passando pela mesma situação. Muitas vezes as meninas na penitenciária Mário Negócio, elas assistem o programa e faz algum tempo que eu não vou lá, mas sempre que eu vou, alguém conversa comigo, Márcia, eu assisti tal coisa, eu vi. E muitas vezes Deus traz aqui nesse lugar ex-traficantes, pessoas que participaram, e essas meninas, elas se identificam e elas observam como Deus é fiel, como Deus é poderoso para mudar uma situação e com a sua misericórdia e sua graça, derramar perdão, transformação sobre as vidas, né? Talvez você está passando por isso também, que a irmã passou, ou você tem alguém na família e nós queremos orar por você nessa hora. Você está apresentando nessa hora. Talvez você está ao lado de alguém que também não tem jeito, mas Jesus disse que veio para os perdidos, veio para os doentes, Ele não veio para os sãos. A vontade do Senhor é salvar e transformar por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero pedir à irmã Priscila França para fazer essa oração. Amém. Eu quero orar pela tua vida, né? E se porventura tiver alguém que está encarcerado, eu fui enquadrado em 3 artigos, né? Tráfico de droga, quadrilha e assalto à mão armada. 157, 33 e 288. Mas eu quero lhe dizer que Jesus limpou o meu nome. E assim como Ele fez na minha vida, se você se colocar na posição, Deus vai fazer na tua vida também. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor, toda a população de Mossoró, toda a população do Rio Grande do Norte. Sim, Pai, sim. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, porque o Senhor tem poder suficiente, tanto no céu como na terra. Sim, e nesta manhã eu quero te pedir a tua misericórdia, porque sem a tua misericórdia nós não somos nada. E é em teu nome, Pai, que eu abençoo todos os teus servos. Faz milagre no dia, Senhor, de hoje, para o teu nome ser engrandecido. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, derrama as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Muito obrigada pela sua participação. Amém. A Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor já os justificou. E eu fico muito feliz toda vez que eu encontro alguém com tamanha transformação. E além da transformação, além da salvação que há em Cristo Jesus, Deus também toma como um instrumento tão poderoso para frutificar muito mais, tá bom? Amém. Deus abençoe mais seu ministério, seu casamento e sua família. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Amém, amados. Olha, nós vamos ao intervalo. Nós voltamos já com a Palavra de Deus. Fica conosco.